começando mais uma edição do Hora Extra com os seguintes destaques da Justiça do Trabalho. No Dia Mundial do Meio Ambiente, documentário alerta para o avanço do desmatamento no Cerrado. Preconceito e discriminação nas relações de trabalho é tema de seminário no TRT. O primeiro juiz cego do Brasil, Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, fala sobre a evolução dos direitos humanos. O Dia Mundial do Meio Ambiente é lembrado com reforço na campanha para o uso consciente dos recursos naturais e com a exibição de um documentário ambiental. O filme faz um alerta sobre a destruição do cerrado brasileiro pelo avanço do agronegócio. Preocupado com a preservação dos recursos naturais, o Tribunal Regional do Trabalho de Goiás priorizou nos últimos anos a política de gestão ambiental. Ações educativas foram adotadas visando a economia de materiais de consumo, como copo de plástico, papel, água e energia. Também foi adotada a prática de imprimir documentos no verso das folhas e de reciclagem do papel usado. Até as lâmpadas fluorescentes são recolhidas por uma empresa especializada em aproveitar o material. O objetivo é evitar que esse perigoso lixo se misture com o recolhido pelo caminhão da prefeitura e contamine o solo. Essas preocupações foram lembradas na comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, realizada pelo TRT goiano, que contou com diversas atividades. O público pôde conferir uma feira de produtos ambientais com distribuição de mudas de árvores do cerrado, reciclagem de óleo vegetal, bancas de artesanato e de alimentos orgânicos. Também foi montada exposição de fotos em que o fotógrafo João Caetano extrai do cerrado imagens e formas que emocionam pela simplicidade. O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região tem plena consciência da sua responsabilidade para a preservação do meio ambiente e tem levado aos magistrados e servidores essa ideia, essa imagem, e não só através de palavras, mas também através de atos concretos, como projetos que temos em andamento, que é o consumo responsável. No auditório do tribunal também foi realizada a solenidade alusiva à data do dia 5 de junho, com a apresentação do Coral Labor em Canto, do TRT. Já os atores da peça Sem Novidades divertiram a plateia ao tratar de forma lúdica e engraçada da necessidade de cada pessoa fazer a parte dela na preservação dos recursos naturais. Na mesma cerimônia, aconteceu a exibição do documentário Olhar de João. A cineasta Marilei Carneiro mostra como o fotógrafo goiano João Caetano consegue captar registros impressionantes da vegetação do cerrado. O documentário Olhar de João tem sido recebido de uma forma muito bacana por todos, porque tem 2 meses que eu finalizei o material e ele já foi selecionado para 5 festivais, sendo que no Festival de Cinema de Maringá ele ganhou 2 prêmios de melhor fotografia e melhor vídeo. No Curta Amazônia, veja bem, Amazônia, o tema Cerrado ganhou como melhor filme ambiental. Recebemos um convite maravilhoso de uma organização ambiental da Bélgica para exibir o filme lá numa mesa, em um debate sobre o cerrado. O pessoal lá fora está preocupado também com o nosso bioma, porque a gente sabe que o cerrado ele está num estado crítico, né, devido a grandes monoculturas, plantação de cana. Então é uma questão que o mundo se interessa em discutir. O fotógrafo João Caetano tem a particularidade de encontrar formas em flores, troncos, pedras e galhos. João Caetano faz dessas imagens verdadeiras obras de arte. É porque a proposta da ideia é o projeto Alerta, é alertar para a preservação, mas como preservar se a pessoa não conhece? Então a minha proposta é levar as pessoas a conhecer a natureza, principalmente o cerrado, para que elas possam valorizar o que vai conhecer. É trazer o inusitado, sempre, e trazer à realidade aquilo que as pessoas não veem no dia a dia. E isso desperta curiosidade para quem quer conhecer o cerrado. Eu quero ser otimista. Está acontecendo muita depredação, muita coisa, mas tem muita gente preocupada. E hoje tem realmente uma abertura muito grande para esse tipo de projeto.
Durante seminário, magistrados e servidores do TRT da 18ª Região discutem os conflitos gerados pelos vários tipos de discriminação nas relações de trabalho. No evento foram analisados também os avanços no combate ao trabalho infantil no Brasil. O coral do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, PET, formado por cerca de 50 crianças, emocionou a plateia de juízes e servidores do TRT da 18ª Região. A apresentação abriu o seminário Preconceito, Discriminação nas Relações de Trabalho e Trabalho Infantil, realizado em Goiânia. Durante a palestra, a senadora Lúcia Vânia defendeu o envolvimento da sociedade no combate ao trabalho de crianças e adolescentes. Ela é responsável pelo projeto que criou o Dia Nacional do Combate ao Trabalho Infantil, celebrado no 12 de junho. Olha, a primeira coisa que nós temos que fazer é mobilizar a sociedade. Esse tem que ser um desafio enfrentado por todos. A sociedade, os governos, tanto nos 3 níveis, estadual, federal, municipal, e a fiscalização, que é fundamental. Na verdade, a gente, ao formatar um programa de erradicação do trabalho infantil, nós buscamos a raiz do problema. E a raiz do problema não é tão simples como se pensa. Ela está focada no aspecto cultural, no aspecto econômico e principalmente no aspecto social. Para que a gente tenha realmente sucesso nesse trabalho, é preciso que a gente leve em conta esses 3 elementos que são fundamentais. E para isso é preciso de um envolvimento da mídia, mostrando o prejuízo que o trabalho infantil causa ao futuro dessa criança. É preciso que os empresários se conscientizem que ele tem que fiscalizar a sua rede produtiva e tem que colocar um não àqueles que nessa cadeia emprega o trabalho infantil, e a fiscalização, que tem que ser preventiva e punitiva, repressiva mesmo. O governo tem feito ao longo do tempo um trabalho muito forte nessa fiscalização. E os empresários, à medida que o tempo tem passado, têm se conscientizado de que ele não pode aceitar o trabalho infantil na sua cadeia produtiva. E a sociedade, embora ainda aceite o trabalho infantil, mas isso tem evoluído substancialmente. Em sua palestra, o auditor fiscal do trabalho e professor Arnaldo Bastos ressaltou a importância da fiscalização para afastar as crianças do mercado de trabalho. Ele é membro do Grupo de Fiscalização do Trabalho Infantil da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, em Goiás. O fiscal do trabalho é a ponta de lança da luta contra o trabalho infantil. É ele quem vai nos locais de trabalho, é ele quem vai nos campos, é ele quem vai nas plantações, para verificar e constatar em loco essas situações. Então, ele é o braço do Estado que chega até esses lugares e faz a inspeção do trabalho, tá? O que permite que a gente possa, então, resgatar essas crianças e encaminhá-las para a rede de proteção que já está presente na imensa maioria dos municípios brasileiros. No próximo bloco, o desembargador Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, da 9ª Região, fala sobre o aperfeiçoamento dos direitos humanos e a defesa dos grupos vulneráveis. Voltamos já. De que forma podem ser concedidas férias coletivas numa empresa? Podem ser concedidas a todos os trabalhadores e determinados estabelecimentos ou somente a certos setores da empresa, para serem gozadas em 2 períodos anuais, nenhum deles inferior a 10 dias. A sociedade sempre conviveu com o preconceito e a discriminação nas relações humanas. Mas de que forma esse preconceito ainda afeta as relações de trabalho? Principalmente quando se trata de grupos vulneráveis, como as pessoas com deficiência? A evolução dos direitos humanos está conseguindo criar melhores oportunidades de vida para os deficientes? Sobre o assunto, nós conversamos com o desembargador Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, do TRT do Paraná.
o primeiro magistrado cego da história do país. Ele participou em Goiânia de um seminário sobre preconceito e discriminação nas relações de trabalho, promovido pela Escola Judicial do TRT de Goiás. Doutor Ricardo, obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz e honrado de voltar a Goiás. Doutor Ricardo, vamos falar primeiro um pouquinho sobre a sua deficiência. Você nasceu cego? Eu nasci há 51 anos e tive uma gestação bastante conturbada. Eu nasci com 6 meses de gestação. Ter sobrevivido nessas condições naquela época foi realmente um milagre, uma proteção de Deus, uma proeza. E houve muito oxigênio na incubadora que afetou os meus olhos e também minhas pernas. Então eu tinha baixa visão até os 23 anos, a partir dos 23 eu fiquei cego. Isso significa que quando eu fui alfabetizado eu enxergava muito pouco, então minha mãe me ensinou a ler e escrever com papel de pão, ela escrevia as letras bem grandes para eu poder ler, né? E foi assim que eu consegui ler. As professoras ampliavam à mão os textos, não havia computadores à época, e então foi um esforço muito grande meu e das professoras para que eu fosse alfabetizado e fizesse o ensino fundamental, o ensino médio. Depois eu fiz o vestibular na FUVEST, fui aprovado na USP e perdi a visão no 3º ano da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, onde fui colega inclusive do Dr. Pimenta, né, desembargador Pimenta, aqui da 18ª. E os meus colegas gravavam em fita a matéria para eu poder estudar. Eu sou fruto, então, do esforço coletivo da turma de Direito de 1984 da USP. A sua história é um exemplo de vida para muitas pessoas. Como foi enfrentar o preconceito na sua vida profissional? Olha, confesso que foi impactante. Era muito comum eu ser selecionado pelo currículo para trabalhar em grandes empresas ou sindicatos e na hora da entrevista era evidente que eu era barrado pela falta da visão. Muitas vezes as desculpas eram as mais estapafúrdias, assim, o filho do chefe ficou com a vaga, você me desculpe. Houve oportunidades em que eu fiquei 3 horas esperando na sala de espera para ser entrevistado, porque a pessoa não sabia lidar com o assunto. Também eu fiz um concurso para juiz em 90, juiz do trabalho em 90, no Tribunal de São Paulo. E o meu exame médico foi antecipado e eu fui impedido de realizar a última prova, que era justamente elaborar uma sentença, coisa que eu fazia diuturnamente, porque naquela época eu era assessor de um juiz. Então eu fui impedido de concluir o concurso de uma forma muito arbitrária, isso pesou. Realmente foi difícil administrar, mas eu fiz um concurso também à época para o Ministério Público do Trabalho e a posição foi diferente, eu tive todos os instrumentos que precisava para fazer a prova, fui avaliado no estágio probatório e lá permaneci por 18 anos. Eu fui aprovado em 6º lugar num concurso de 4.500 candidatos, permaneci no Ministério Público 18 anos. O senhor disse durante a sua palestra que a sua nomeação ao cargo de desembargador de tribunal foi uma vitória não só para a sua família, para você, mas também para o país. Por quê? Eu acho que, assim, eu fiz a minha parte enquanto cidadão e estudante de direito, né? Sempre estudei muito, mestrado, doutorado, sou professor, sempre me dediquei muito ao estudo. Então, eu penso que me habilitei adequadamente para a função de desembargador. Mas antes eu era impedido por causa do preconceito e da discriminação que era institucional. Dessa vez, o processo de condução para o tribunal foi justamente pelo 5º Constitucional, então eu participei de uma lista sextupla votada pelos procuradores do Brasil todo, depois uma lista tríplice indicada pelo tribunal e fui nomeado pelo presidente da República a partir dessa lista tríplice. Então foi um ato de condução, eu fui na verdade encaminhado para a função pelos meus pares, tanto do Ministério Público quanto agora pelos meus pares do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, que, diga-se de passagem, tomou uma decisão corajosa ao me incluir na lista tríplice. Que análise o senhor faz da evolução dos direitos humanos no mundo e no Brasil? O professor Fábio Conder Comparato expressa essa questão de uma forma muito sintética e feliz. Ele diz o seguinte: se nos anos 60 e 50 havia um embate da Guerra Fria entre o socialismo e o capitalismo, hoje esse mesmo embate se transmudou para as
forças do mercado e os direitos humanos. Então, se vencer o mercado, provavelmente os direitos humanos fenecerão. Eu estou do lado dos direitos humanos, não que eu seja contra o mercado, mas eu acho que ele deve se submeter aos desígnios da humanidade, né? Quer dizer, se os interesses econômicos prevalecerem, a natureza fenecerá, as pessoas morrerão. E nós estamos vencendo esse embate? Ainda não, mas eu tenho fé no ser humano. Eu estava pensando nisso. Foram 100 anos para a gente estragar o planeta Terra. Talvez nos próximos 200 a gente conserte, se der tudo certo, né? Mas eu me perfilho aos que têm fé no ser humano. Como a deficiência deve ser vista? Bom, como algo inerente à condição humana, né? Nós somos, por ser humanos, deficientes. Nós, então, devemos aprender com a deficiência humana justamente a capacidade de superação que também é íncita à condição humana, né? Os cegos, os surdos, as pessoas paraplégicas, tetraplégicas, etc., têm essas limitações, mas têm as suas potências. Nós devemos aprender com elas, justamente como superar essas limitações e enriquecer a nossa vivência com o poder que advém desse esforço de superação. Bom, e mesmo porque é conviver com a diversidade. Exatamente. Né? Aprender a conviver com a diversidade. Isso enriquece muito. Na verdade, se você pensar em democracia como manifestação da maioria, há o grave risco de você cometer erros como a Alemanha nazista cometeu, né? Hitler foi eleito e, com base em leis votadas pelo Congresso alemão, oprimiu oficialmente minorias de forma violenta. Desde então, os direitos humanos vêm se voltando aos grupos vulneráveis, às mulheres, às crianças, aos negros e às pessoas com deficiências, aos migrantes, etc. Justamente buscando medidas jurídicas que possibilitem justamente que a maioria seja caracterizada pela manifestação da diversidade que a compõe. Então, para que talvez a gente não cometa mais erros como cometemos na Segunda Guerra. Certo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hoje conversando com o desembargador Ricardo Tadeu sobre discriminação e preconceito nas relações humanas. Não saia daí. Nós estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas, hoje conversando com o desembargador Ricardo Tadeu sobre discriminação e preconceito nas relações humanas. Doutor Ricardo, você falou ou defende que o governo deveria instituir um benefício suplementar para o trabalhador deficiente. Como isso funcionaria? Olha, já existe isso na Previdência, né? As pessoas que sofrem acidente e têm, em razão do acidente, uma redução laboral e por isso precisam se reabilitar para o trabalho, recebem, além do salário, um benefício previdenciário suplementar até a aposentadoria. Chama-se auxílio acidente. Ora, eu digo, se esse tratamento se dá aos reabilitados, deveria se pensar da mesma forma com relação aos habilitados, porque o pressuposto contingencial é o mesmo, exatamente o fato de que as pessoas reabilitadas têm mais ônus econômicos e pessoais para poder trabalhar, as pessoas também habilitadas também os têm. Então, eu penso que seria a única forma de efetivamente encorajar as pessoas que hoje recebem o benefício de prestação continuada da assistência social a deixar dele e passar a contribuir para o sistema securitário, recebendo uma renda suplementar ao salário, porque de fato o que ocorre é isso, eles recebem o benefício e trabalham informalmente, né? Então, na prática já se dá isso, só que a Seguridade paga o benefício sem contrapartida contributiva. Eu tenho certeza que, do ponto de vista atuarial, essa reformulação legal não traria ônus, e sim mais ganhos atuariais para a Previdência, porque, aliás, para a Seguridade, porque esses que recebem hoje sem contrapartida passarão a contribuir. Seria uma forma de trazer o trabalhador deficiente para a formalidade. Para o mercado formal, exatamente. O Judiciário tem garantido a acessibilidade do trabalhador deficiente? Ou do deficiente? Olha, ainda de forma muito incipiente, mas já há uma mudança bem interessante
inclusive o CNJ revogou uma resolução que vigorou até o início do ano, que era francamente preconceituosa no que diz respeito aos concursos para pessoas com deficiências para o acesso à magistratura. Essa resolução dizia que uma comissão multidisciplinar deveria avaliar de antemão a deficiência alegada e se haveria compatibilidade entre a deficiência e a função, antes das provas. Isso é preconceito institucional, com o maior respeito. Tanto é verdade que o próprio CNJ, assim que percebeu o fato, revogou essa norma. Nós tivemos recentemente um fato interessante no Tribunal de Curitiba, em que um servidor do Mato Grosso do Sul pedia remoção para Curitiba. Ele é cego e a diretora da vara vetou a permuta, porque dizia que não ia ter como trabalhar com ele porque ele é cego. O presidente do tribunal revogou essa ordem e determinou que se operasse a permuta, porque entendia ele, com toda a razão, que o tribunal deveria se adaptar à pessoa com deficiência e não o contrário. Tornei Freitas, então, já está implementando com todo vigor e razão a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU, que foi incorporada à Constituição do Brasil por força do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição. Portanto, é o primeiro tratado internacional que tem força formal e substancial de norma constitucional. E o nosso presidente, então, está a fazer valer essa norma com muito acerto. Bom, na sua opinião, então, nos concursos públicos não poderia ser vedado de forma alguma a participação do deficiente? De forma alguma. Eu acho que cabe ao Estado buscar os instrumentos para que a pessoa com deficiência execute as provas e também as funções inerentes ao cargo durante o estágio probatório. E só então, dados os instrumentos, é que ela pode ser avaliada para que se determine, sem preconceito, se ela tem compatibilidade com a função ou não. Bom, é mais fácil fiscalizar o Estado do que fiscalizar a iniciativa privada. Que medidas poderiam ser adotadas para que o empregador também olhasse com bons olhos esse trabalhador com deficiência? Você tem razão, essa afirmação sua a princípio é verdadeira, mas por incrível que pareça, as empresas hoje estão muito mais avançadas do que a administração pública com relação à inserção de pessoas com deficiências. Nós temos já no Brasil, segundo o Ministério do Trabalho, cerca de 400 mil pessoas com deficiência nas empresas. E, infelizmente, não é bem assim a situação no que diz respeito à administração pública, né? Então, talvez porque o Ministério Público e o Ministério do Trabalho estejam cobrando o cumprimento de uma lei de cotas que vigora com relação às empresas, elas estejam, então, aprendendo a se envolver com ONGs de pessoas com deficiência, estabelecendo contratos de formação profissional dentro das empresas, etc. Nós temos visto iniciativas fantásticas que, inclusive, envolvem alunos da APAE, que estão sendo inseridos na linha de produção, pessoas surdas, pessoas cegas no controle da qualidade de pintura do veículo. Veja você, nas montadoras, o tato é mais sensível do que a visão, o que se aprendeu é isso, né? Enfim, eu acho que a iniciativa privada no Brasil está muito mais avançada do que a administração pública, né? Bom, o senhor falou em sua palestra que o senhor você é um realizador e um vendedor de sonhos. Por quê? Bom, acho que a minha vida, sim, o demonstra. Eu sempre consegui realizar os meus sonhos pessoais e institucionais. Quando fui membro do Ministério Público, pude trabalhar intensamente no combate ao trabalho infantil. Eu vi que as estatísticas avançaram muito, né? A gente sonhava com a eliminação do trabalho infantil. Isso já é uma quase conquista no Brasil, né? Eu pude escrever algumas leis, então eu pude transformar um pouco a sociedade brasileira, né? Isso é algo que o Ministério Público propicia, né? Pude colaborar na redação da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência na ONU. Enfim, então foram vários sonhos institucionais que o Ministério Público viabilizou, né, a realização. E com relação à minha vida, também me sinto muito feliz. Eu tenho uma família maravilhosa, exerço a atividade que eu sempre quis. Então, eu quero que as pessoas acreditem nos sonhos, porque são eles que vão ser
os instrumentos de transformação no Brasil. Nós ficamos sabendo que dos muitos talentos que você tem, um excelente magistrado, um excelente profissional do direito, toca violão muito bem, não é isso? Eu acho que como músico eu sou um excelente juiz, mas de qualquer forma eu gosto muito de música. Eu gostaria que o senhor desse uma palhinha pra gente. Tá bom. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como um mar, num indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo. No Hora Extra desta semana, você confere os seguintes destaques. No Dia Mundial do Meio Ambiente, documentário alerta para o avanço do desmatamento no Cerrado. Preconceito e discriminação nas relações de trabalho é tema de seminário no TRT. O primeiro juiz cego do Brasil, Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, fala sobre a evolução dos direitos humanos. Aguardamos você!